Olá pessoal, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao nosso querido podcast, o Altstar. Temos hoje aqui novamente eu, essa pessoa chata que desapresenta toda vez que estamos aqui junto. Junto de mim, temos uma pessoa muito importante, como sempre, uma pessoa que está sempre no meu coração, Lilian Ferreira. Lilian Ferreira, mãe do Antônio, está sempre no coração e do lado junto, né? É que se não tivesse do lado, tava lascado. Não quer mais falar mais? Não, então tá bom, eu vou falar um pouco mais e apresentar a nossa convidada do dia. Gente, estamos começando agora, realmente, voltar às gravações do começo do ano. Se vocês perceberem que eu estou um pouco desajeitado, coisa assim, isso é coisa do tempo, nas próximas eu já vai estarei melhor. Não se preocupem não, gente. Hoje, junto com a gente, temos uma pessoa chamada... Você não é chamada de professora MS, Mr. Arielle. Seu nome é só Arielle Malheiros Caruso. Falei certo, né? Uhum. Você é uma pessoa muito legal, formada em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em atendimento personalizado a populações especiais, mestre em Educação Física com ênfase na Psicologia do Esporte. Atualmente está concluindo o doutorado na Universidade Estadual de Londrina em Educação Física na área de Atividade Física relacionada à saúde e estuda o esporte para crianças com deficiência na perspectiva dos pais. Seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco hoje. Espero que goste dessa conversa com a gente. Hoje você é nossa convidada, né? A gente sempre vai até você, hoje você veio até nós. Olha que troca maravilhosa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. É tão importante você estar aqui. A gente está tentando essa vinda da Ari faz né? tempo, né? Já marcamos, desmarcamos, mas hoje estamos aqui. E por que é importante a gente falar? A gente fala de inclusão o tempo todo. Eu, particularmente, não gosto dessa palavra, né? Eu acho que assim, a gente vai desconstruindo essa palavra ao longo do tempo. Porque acho que a palavra inclusão, ela sempre tem uma conotação de imposição, obrigatoriedade, né? De obrigação. E eu acho que eu sonho, né? Eu ambiciono um mundo onde a gente não vai mais usar essa palavra, que as pessoas vão pertencer aos espaços e a tudo sem existir uma lei, uma demanda por trás de obrigatoriedade, né? Mas isso é sonho, e se é sonhar a gente pode. Então eu gosto mais do pertencimento do que da... Mas é uma palavra importante, né? Que nos leva a várias coisas. E assim, a gente conhecendo o seu trabalho e... pensando que você vai falar sobre a inclusão escolar, mas falando do esporte. Isso. A gente teve uma vivência do Antônio na escola com relação ao esporte, aí ao longo disso a gente fala. Mas assim, em que momento da sua vida, eu gostaria que você contasse para você poder falar em como que você chegou até aqui. Bom, então, mais uma vez gostaria de agradecer o convite para estar aqui com vocês, né? É muito significativo para mim, tanto para o meu lado pessoal, mas principalmente para o meu lado profissional, para estar falando, né, mais uma vez sobre esses processos inclusivos, sobre as dinâmicas, né, que envolvem a criança, a pessoa com deficiência e principalmente, né, na minha área, na questão do esporte. Eu, Arielle Caruso, meu CPF, eu iniciei, né, o meu primeiro contato ali logo no meu primeiro ano do curso de Educação Física, lá em 2012, quando eu iniciei, né, na graduação, ali no curso de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá, eles fazem a amostra de projetos. Então, todos os projetos que tem no departamento, eles são expostos para que os novos alunos, né, os calouros, eles possam conhecer o que tem ali no departamento e, a partir dos seus interesses, né, se for o caso, sim, ingressarem ali nas atividades que estão disponíveis. E aí, para isso, lá no fundo da quadra, assim, eu vi o professor Décio Calegari, em memória, né, saudades, inclusive. O professor Décio, ele
tava lá no final da quadra, assim, com os 2, 3 atletas do basquete em cadeira de rodas, jogando. Então, a gente passava assim, tinha professores com estandes, professores muito bem organizados com slides, com organizações, com folders para entregar. E lá no final da quadra tinha o professor Décio com esses 3 atletas jogando ali, convidando o pessoal para participar, explicando como era. E aí, eu lembro certinho que ele falou, e você, grandona? Que daí eu sou mais alta. Ele falou, e você faz o quê? Eu falei, eu sou da natação, professor. Aí ele falou assim, você sabia que eu tenho natação para crianças com deficiência intelectual? Aí na hora minha cabeça quase explodiu, assim, eu falei, nossa, não sabia. Assim? Sempre fui atleta de natação, né? Entrei na educação física por conta desse meu interesse nessa modalidade em específico. E aí, quando ele falou isso, ele falou, vem conhecer, tem nesse sábado já. Aí na hora eu fiquei um pouco receosa, assim, falei, nossa, mas será? E aí foi assim que eu do fiz. Nada, né? Falei, nossa. E aí assim eu fiz, né? Comecei a participar aos sábados, depois fui para terça e quinta, depois... E continuei. Depois, né, de um período ali, quando eu já estava no 3º ano, eu fui bolsista do projeto, então foi super legal. Fui bolsista do próprio Comitê Paralímpico, que desenvolvia um projeto, né? Um outro projeto, não o qual eu trabalho hoje em dia. E aí, nesse momento, nunca mais saí. Para não dizer que nunca mais saí, no período do mestrado, que foi uma demanda bem grande, o Antônio agora, né, nesse 2024, também está no mestrado e sabe como é puxado para a gente, né? Nesse período, eu me afastei um pouco das atividades práticas e foi exatamente quando eu finalizei o mestrado que tinha um edital aberto para retornar, né, para trabalhar, na verdade, no Comitê Paralímpico Brasileiro, que o professor Décio tinha aberto um edital que profissionais poderiam se inscrever. Me inscrevi para a vaga de coordenação e cá estou, coordenadora do Centro de Referência Paralímpico aqui de Maringá. Além de tudo aquilo que ela já que o Antônio falou quem ela é, né, além do CPF, né? Ela também é coordenadora do Comitê Paralímpico. E sabe aqueles 3 atletas que estavam lá no final da quadra? Hoje em dia, né, eu também sou a diretora técnica da associação do time de basquete e handebol em cadeira de rodas. O nosso time tem atletas, né, daí são times profissionais e adultos, né, que representam, o time, na verdade, que representa essas 2 modalidades, que tem renome internacional. Muitos dos nossos atletas jogam internacionalmente, né, representam a nossa seleção, o que é maravilhoso. Então, aquele primeiro contato com aqueles atletas lá no fim da quadra... Aquilo que direcionou a tua vida, na verdade, né? Exatamente. Porque fazem parte da tua vida até hoje. Sim, com certeza. Uma porcentagem bem grande da minha vida, aliás. Aí agora vamos voltar para a realidade, né? Vamos. De como funciona isso na prática. Sim. Conta pra gente isso agora. Quando você trouxe, né, essa questão do processo inclusivo, né, e que a gente sonha onde essa palavra talvez não precise existir. Eu confesso que também, para mim, seria, né, uma utopia. Eu falo utopia porque eu vejo que ainda está muito distante, porque eu entendo que a inclusão ela ainda precisa ser feita da forma correta, né? Não somente ser feita, como você disse, nesse tom de obrigatoriedade. Mas, na prática, assim, na minha vida hoje, eu trabalho, né, como diretora técnica dessa associação, do Kings Maringá. E aí, aqui, nós vemos o processo inclusivo desde o processo de organização das viagens que a gente precisa fazer, as competições que a gente precisa participar, as empresas que são parceiras, né, que estão conosco e que patrocinam, que direcionam, né, as nossas atividades. Aqui é a própria Uningá, né, cede bolsas para os nossos atletas, então isso também é um processo maravilhoso que a gente, né, acaba trabalhando como inclusão também. Em relação ao centro de referência, nós temos, né, o atendimento das crianças em larga escala. Infelizmente, a gente não consegue atender a todos, né, por conta de algumas limitações, mas todas as nossas vagas preenchidas, isso me dá uma alegria tremenda. Eu acho que são somente 2 ou 3 modalidades que nós ainda temos vagas, das 7 que nós atendemos. E isso é muito legal, né? A gente vê que nós ainda, infelizmente, ainda não conseguimos absorver toda a demanda, mas nós fazemos o máximo e entendemos, assim, que nós estamos, de alguma forma, contribuindo para esse processo inclusivo. Porque as nossas atividades acontecem na UEM, né, dentro da Universidade Estadual de Maringá. E estando ali, né, com as nossas atividades, o que acontece é que muitos alunos que não teriam contato com essas crianças, como eu tive lá em 2012, né, aquele projeto já acabou tem anos. Então, o Centro de Referência está aqui em Maringá desde 2019, e aí esse processo, assim, também abre portas.
Então, como eu falei, né, eu também visualizo um mundo em que a gente não precisa incluir, porque isso já vai ser algo tão natural. Mas por hora, né, no mundo real, o meu CPF... nós ainda vamos precisar trabalhar. Exato. Muito. Eu, né, como eu brinco, né, eu, Ari CPF, não Arielle, representante de entidade A ou B, eu também, né, trabalho diariamente para que isso aconteça dessa forma, nessas áreas, assim, específicas. Mas assim, ó, eu queria acalmar teu coração, né? Porque eu acho que assim, quando você fala a gente ainda não consegue atender tudo, eu acho que ninguém consegue atender tudo. Trabalho de formiguinha, né? Porque assim, e primeiro, mesmo que a gente atendesse tudo, a gente ainda lida com a demanda do ser humano da insatisfação, da necessidade de que tudo dê certo muito rápido, né? E quando a gente vai falar ainda mais de você vai trabalhar esporte e pessoa com deficiência. São duas coisas difíceis, porque até uma pessoa que não tem deficiência, eu nunca aprendi a jogar vôlei. Eu não tinha a menor coordenação motora. Então, assim, não era uma pessoa com deficiência, mas eu não aprendi a jogar. Então, assim, são duas coisas difíceis, né? Então, eu acho que cada conquista eu não sei nem que palavra, me imagino para você vê isso. Mas eu acho que tudo tem começos, né? Eu adoro começo. Eu sempre falo que eu gosto muito de começo, né? E tem gente que já desiste da missão já no começo, não vai dar certo. Então, assim, eu fico muito feliz de ver projetos assim, quando os outros falam assim, mas não vai dar. Vai, dê chance primeiro da coisa ter início. Eu acho que o início, nem que ele seja um início de anos, mas se ele iniciou e está aí anos, ele vai ter continuidade. Sim. E é a gente que tem que dar força para que isso aconteça, né? Sim. Quando você fala, né, dessa demanda do ser humano, de fato, isso acaba acarretando em várias outras. E se tem uma coisa assim que os meus alunos, né, quando eu tenho alguma palestra, ou até mesmo os alunos da UEM, eu falo os estagiários que estão conosco, ou quando eu, né, tenho alguma palestra, alguma fala, né, que eu tenho esse espaço para comunicar com outras pessoas, com outros profissionais e tudo mais. Uma coisa que eu sempre digo na nossa área ali é que é gente trabalhando com gente. Então, minimamente, né, a sensibilidade do profissional, ela precisa estar à tona. O cuidado, né, com as famílias que nos procuram, sejam essas, né, com demandas passíveis de serem atendidas ou não, né? O carinho ali, desde a nossa mensagem de entrada até, enfim, o direcionamento para as atividades, como que funciona. Então, nessa simples frase, assim, né, que chega a ser quase uma brincadeirinha entre os meus estagiários ali, que é gente trabalhando com gente. Então, eu não falo nem no sentido de trate o outro como você gostaria de ser tratado. Porque até dado alguns estudos e na minha perspectiva pessoal, quando você pensa dessa forma, ainda assim você coloca a sua percepção em voga. Sim. Né? Então, sobre você. Eu estou te tratando como eu gostaria de ser tratado? Não. Você precisa tratar o outro muito bem, respeitá-lo, né? Profissionalmente, fazer ali com que as coisas aconteçam, mas sem deixar com que o seu ego, com que a sua percepção transpareça. Então, no gente trabalhando com gente, eu sempre deixo bem claro que essa pessoa, né, esse CPF, esse ser humaninho, ele precisa ser muito bem tratado, né, de acordo com o respeito que ele merece e a demanda que está sendo trazida. Então, isso sempre fica muito no primeiro plano, assim, quando eu tenho esses espaços de fala. Acho sempre importante conversar sobre. Porque, na verdade, são seres humanos com muitas diferenças, com né? certeza. Suas individualidades. Né? E vão ser coisas muito distintas uma da outra, né? Se você trabalhar com 10 pessoas com deficiência intelectual, nenhum vai ser igual ao outro. Com certeza. Né? E tem até um podcast assim que eu escuto também, que a abertura, a apresentadora sempre pergunta, né? Como é que está o seu mundo dentro desse mundo? E eu acho que é muito nessa perspectiva, né? Todos nós somos universos em particular, em paralelo, e a gente tem demandas e organizações e desorganizações internas que a gente não acessa, né? Então, não podemos deixar o pessoal que fala que autista vive no mundinho dele escutar essa. Não, mas hoje até a gente teve uma reunião mas agora. Na verdade eles não estão errados. Não, tá certo. Mas eu acho que sim, todo mundo teria que ter esse mundinho para, né? Até para você. Ontem eu estou elaborando uma apresentação e estava vendo alguma coisa sobre questão sensorial, né?
e, tipo assim, do autista precisar, quando chegar em casa, quando você for fazer um passeio, dando dica de, tipo assim, você vai para um hotel, então, assim, chega no hotel depois da viagem e deixa ele descansar. Não programe, não faça a programação de uma atividade logo em seguida que você chega. Porque ele precisa desse tempo, né, para se regular. Sim. Então, assim, são coisas tão básicas, mas que não faz parte de todo o manual que a gente tem para cuidar do autista. Não está isso no manual. Você vai descobrir isso, né? Ao longo da vida você vai descobrir essas coisinhas. Mas aí a gente estava comentando sobre eu elaborar isso, e a gente estava comentando sobre quem trabalha pessoas com deficiência. Não são as pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência estão sendo trabalhadas. Porque a gente vê assim que são poucas pessoas que se interessam por fazer qualquer trabalho. Você vê mais assim, na verdade, nem toda a família tem condições de poder fazer qualquer tipo de trabalho para ajudar socialmente, para fazer essa inserção no mercado de trabalho. Mas nós temos que fazer. Eu acho que quem se habilita e acha que tem condições de fazer o trabalho, a gente tem que resgatar, né? Ir buscando essas pessoas para poder, de fato, fazer o que você está fazendo. Porque, assim, hoje você já tem isso definido na tua vida. Mas eu falo que quando a gente fala, a gente quer que outras pessoas façam parte. Nós não estamos falando das pessoas com deficiência, que vão ser pessoas assistidas, mas de outras pessoas dentro da sociedade que tenham o mesmo olhar. Né? Porque eu falo assim, que você deixar de viver na nossa bolha de mundo real e entrar para o outro mundo, que é trabalhar a pessoa com deficiência, você tem que sair da tua casinha e entender essa outra necessidade. Então, assim, você tem que conhecer. Eu acho que quem não conhece não vai fazer isso nunca. Eu penso muito sobre você se permitir e permitir que te acessem, né? Permitir o acesso e fazer com que isso seja uma troca contínua, né? Obviamente o desconforto ele vai estar sempre ligado ao crescimento ou até mesmo alguma mudança de perspectiva. E quando a gente olha, né, para a área da pessoa com deficiência, essa inserção, seja no mercado de trabalho, seja nos direcionamentos educacionais, nos meios esportivos, sociais, enfim, essa inserção, né, e daí para que a partir da inserção haja a inclusão, para que a partir da inclusão, né, se essa for bem feita, nós tenhamos, enfim, né, uma sociedade coesa. Então, são steps assim, que a gente vai passando, são pontuais, só que eles precisam ser bem feitos e precisam ser conversados. Então, esse espaço, por exemplo, né, que a gente está tendo, né, esse acesso à informação que vocês criaram, tudo isso é muito rico, né, e que bom que nós temos isso hoje em dia. Mas dentro desses passos, né, desse passo a passo que precisa acontecer, antes disso, né, o indivíduo precisa acessar e se permitir ser acessado. Exatamente. Né, e isso também daí é muito rico quando a gente para pensar no processo individual de cada um, né, o universo particular de cada um e o quanto esse universo se importa, né, com os universos paralelos que estão ao nosso redor, assim. Eu acredito muito nessa perspectiva. E você acredita nessa mudança a um longo prazo? Eu acredito. A longo prazo não tem por que não acreditar, né? Eu acredito assim, ó, mas eu acho que eu sou muito pé no chão de ter um entendimento que, assim, que quando eu partir... Eu tô lascado. Não tá, né? Eu vou ter feito o meu melhor, né? Eu acho que, assim, independente das pessoas julgarem, só faz por causa do Antônio, eu acho que o reflexo do que a gente faz vai muito além, vai muito além disso, né? Eu falo assim que a gente, por trás dos bastidores, a gente faz muita coisa que é melhor que nem as pessoas saibam, né? Porque às vezes nem tudo aos olhos de todo mundo é bom, né? Porque às vezes você faz coisa boa que aos olhos de outra pessoa, mas por que essa pessoa está fazendo isso? E não é sobre o que eu faço, é sobre o que a pessoa pensa. E se a gente for pensar nos outros, a gente não executa.
Então, eu falo assim, projeto para mim só existe se ele for para ser executado. Se você falar, vamos pensar... Não, se a gente não puder colocar na prática, que nem assim, há 10 anos atrás, 10 anos agora, que o Antônio vai fazer 29. Quando o Antônio teve diagnóstico, a gente pensava... Começou a querer entrar nesse mundo porque a gente não conhecia nada. E até então, tudo era muito vago. Na minha cabeça, o Antônio com 19 anos, já era uma demanda adolescente-adulto. Então, assim, e a minha visão era focada em adulto, porque eu não tinha... quando você conversa com uma mãe que tem uma criança e está falando em terapias, eu tenho um adulto de 19 anos onde não existe terapia para o meu filho. O que eu vou fazer? Então, assim, eu já sonhava com esse momento adulto de... O Antônio está na faculdade, como que vai ser ele trabalhando? O Antônio, né, vai casar, vai constituir família. Então, você já está pensando naquele planejamento que você fez lá quando nasceu, né? Que ele já mudou o plano, mas está lá, permanece, né, intimamente. Então, assim, eu já pensava nessa questão de adolescente adulto. E sempre falei sobre isso. Mas ninguém queria ouvir falar sobre isso. Há 10 anos atrás. Hoje, nós estamos vivendo uma realidade, 10 anos depois, de muita coisa que ainda não existe. E as crianças que tinham 7, 8 anos... Agora tem 17 e 18. Entendeu? E a gente continua tendo muito pouco. Né? Não é que Maringá não desenvolveu. Ainda existe muito pouco, porque é uma demanda muito recente e com muito pouco sendo feito. Que nem quando a gente montou o Enconteia, né? O nosso grupo de adultos. Era um sonho que hoje está criando, né? Vai quase um ano, está criando, está com forma já e está caminhando. Então, eu acho que assim, a gente não dá só para você sonhar. Você tem que, no mínimo, tentar fazer alguma coisa. Então, assim, e essa questão do esporte, eu acho que é uma coisa que sozinho eu digo assim, enquanto família, é muito difícil, porque eu vou falar com o Antônio, que eu tentei todas as coisas que eu achava que era possível ele fazer, eu colocava. E assim, tudo que era coletivo, sem chance de dar certo. E eram coisas que nos chamavam. Não vou te julgar, Antônio, eu sou da natação. Então... eu era muito competitivo e ao mesmo tempo não conseguia trabalhar em equipe. Então, assim, e para nós era muito difícil, enquanto pais, você olhar e... Como assim, né? O que nós vamos fazer? E aí brigava, aí não aceitava, porque assim, se existem regras, por que as regras não estão sendo, né? Por que eu tenho que fazer certinho, o outro pode ir lá e derrubar o outro, não sei o quê. Entendeu? Então... Mas assim, você saber trabalhar isso especificamente, aquela pessoa, você está trabalhando o indivíduo dentro daquilo que você vai querer de resposta dele e ver até onde ele vai chegar. Sim. O esporte por si só, ele é uma ferramenta de mudança, assim. E isso não sou eu que estou falando, né? Tem inúmeros estudos que trazem essa pontuação, assim mesmo, como o esporte sendo essa válvula de escape, né, esse direcionamento pessoal, profissional, enfim. Então, até inclusive, anos atrás, muitos projetos, né, governamentais foram feitos em cima dessa premissa, né, de que o esporte salva, o esporte muda vidas. E essa perspectiva, ela não está errada, né, é que ela por si só, ela é só, já que eu estava falando, né, de como se fosse um degrau por vez, ela é só o primeiro degrau, né? O esporte por si só, ele muda vidas, né? Ele altera a realidade, sim, mas ele precisa ser feito, né, com um bom direcionamento. Esse bom direcionamento precisa ser feito por profissionais que sejam capacitados para isso. Essa capacitação, ela não é algo simples, né? Ela precisa ser feita de maneira direcionada. Então, outra coisa que eu sempre falo, né, para os estagiários, para o pessoal que acompanha o nosso projeto, falo, gente, todo mundo vai sair com aquele pedacinho de papel chamado diploma. Qual que vai ser o seu diferencial? Então, é a partir disso, né, que a gente direciona algumas atividades, que nós proporcionamos espaços, né, de debate, até grupos de estudos, inclusive, que está para sair. Agora, nós vamos iniciar em março de 2024, eu estou bem contente com esse processo, também com esse projeto. E são espaços ali de formação
para que a gente consiga, né, captar esses profissionais, que eles sejam de fato bem direcionados, bem orientados. Até aproveitando o espaço, né, uma questão que nós teremos agora, no dia 2 de março, é o Seminário Paralímpico. É um evento que vai acontecer... Saúde. Obrigado. Desculpe, É um interrupção. evento capaz. É um evento que vai acontecer, né, com esse cunho formativo para acadêmicos e para profissionais também formados, né, não temos restrição quanto a isso, para que nós tenhamos direcionamentos. Os temas elencados agora para esse seminário em específico foi a natação para pessoas com deficiência, e daí aqui vão entrar inúmeros tipos de deficiência, né? Que a natação é um esporte, além de ser maravilhoso, muito inclusivo, né? Nessa questão da gama, né? De deficiências atendidas. Nós teremos o goalball, que é uma modalidade específica para pessoas com deficiência visual e que vai ter também uma atenção bem direcionada para esse tipo de atendimento, né? Não somente a modalidade em si, mas o atendimento da deficiência visual e o autismo, né? Que nós teremos também atividades para que esses acadêmicos aprendam a elaborar, né, todo esse processo. Inclusive o autismo, né, esse tema vai ser trabalhado pela professora Fernanda Piasek, que é aqui da Uningá. Nossa parceira do dia a dia. Exatamente. Preciso dar um abraço não, qualquer dia desse. Ela é maravilhosa. E aí, dentro desse contexto, né, nós teremos esse evento que é formativo, né, que é, como eu estava dizendo, esse espaço, né, para que os profissionais, esses futuros profissionais se capacitem e tenham esses direcionamentos. E é sempre muito interessante quando a gente pensa que as coisas elas não caem no nosso colo, né? A gente precisa, de fato, correr atrás, a gente precisa fazer acontecer. Oportunidades como a que eu tive, né, do professor Décio me chamando ali e fazendo a coisa acontecer, elas acontecem, de fato, mas a gente precisa também estar atento para quando elas acontecem, não é mesmo? Sim. Imagina se ele me fala assim, então já vem nesse sábado, eu falo, não. E aí deixa passar, e daí passa um sábado, passa outro, não encontro mais ele no departamento por alguma razão ali, né, das aulas, correria e tudo mais, essa oportunidade teria passado. Então, embora, né, como eu trago aqui, que o esporte, ele é essa ferramenta de mudança, ele também precisa ser feito, né, com esses espaços ali, dessa forma direcionada. E aí, os profissionais, né, já que a gente está falando aqui da inclusão a partir do esporte, eles precisam estar bem orientados e precisam entender a importância de uma capacitação, né, adequada para que, então, o atendimento possa ser feito da forma correta. Deixa eu te falar uma coisa. Das pessoas que entraram na faculdade com você. Tá. Vamos pegar na memória? Tá. Não, é recente, né? Bem recente. Alguém também se despertou para essa área? Da minha sala, assim, dos meus colegas? Isso. Não. Como que você vê isso hoje, dentro, Bom, peraí, com alunos? Para eu não cometer nenhuma injustiça. Se eu estou esquecendo de alguém, mas que eu Acho me que lembre. você assim, lembra. não. Até porque, assim, você não... eu acho, não tenho certeza, que lá atrás, que nem a gente ainda vê isso hoje, né? Você não ter contato dentro da faculdade. Eu vou falar por conta do autismo mesmo, que eu lembro que quando eu começava a abordar pessoas que estavam fazendo graduação em todas as áreas, perguntando, você teve alguma disciplina que falou sobre? Não. E aí hoje eu tô vendo essas pessoas que eu conversei lá atrás, todo mundo indo atrás e, tipo assim, já estão em formação para trabalhar com autista. Isso. Para mim isso é muito rico. Claro. Né? E eu acho que assim, nós dois estamos tendo oportunidades, que nem na UEM mesmo a gente já foi falar, aqui na Uningá a gente já falou com a turma de educação física, na UEM nós fomos e vamos de novo, que a doutora Eliane já chamou a gente para a gente conversar com os alunos de novo por causa da disciplina de educação especial. Então, assim, é muito rico você, que nem essa experiência na UEM, ela foi, para nós, assim, foi uma surpresa de entender, porque assim, na verdade a gente imaginava chegar lá e que as pessoas mal iam se interessar por aquilo que a gente tinha para falar. Sabe, quando você acha que as pessoas vão ficar brincando, e foi muito interessante, porque a gente terminou, teve muita pergunta, e quando terminou, um dos alunos veio conversar comigo individualmente, pedindo para a gente ir em um outro espaço, que ele fazia parte, para a gente falar sobre também. Então, assim, é uma rede bacana de... Então, eu acho que, assim,
eles precisam que isso seja inserido para eles dentro da graduação para despertar o interesse. Então, quer dizer, você quando fez a sua graduação não teve a oportunidade que os alunos que de alguns cursos estão tendo de ter o tipo de contato com pessoas com deficiência. De contato, assim, não é eu ter um aluno dentro da sala, né, que conseguiu chegar até a universidade, que está vencendo isso, porque assim, nem todo mundo, a gente sabe que tem todo o estímulo para chegar até lá. E não estou falando do autismo, eu estou falando de qualquer... se é muito difícil eu levar meu filho para a escola com cadeira de rodas, acho melhor meu filho ficar em casa. Então, assim, nós somos responsáveis, né, por muita coisa. Até onde eu, enquanto família, levo esse filho para ser um atleta. Sim. Até onde, né? A minha tese, né, de doutorado, ela é nessa perspectiva, né, na inclusão, no engajamento esportivo, a partir da perspectiva dos pais, né? Então eu estudo esse processo, né, como que se dá em todo o Brasil, literalmente, por conta dos centros de referência que estão espalhados aí pelo Brasil, né, o projeto do Comitê Paralímpico. Mas dentro, né, dessa perspectiva, desses estudos, eu visualizo, né, que os pais, eles têm inúmeras demandas, né, uma questão assim absurda, né, de organizações, de horários e tudo mais. E aí entra muito dessa falta de segurança. Como que eu vou levar? Será que esse profissional vai saber lidar com meu filho? Então, quando você me perguntou, né? Exatamente, quando você me perguntou assim, você acredita nisso a longo prazo, né, nesse processo de inclusão? A longo prazo não tem por que não acreditar, mas eu acho que nós já tivemos inúmeros passos ali, né, que foram dados, inúmeros avanços, mas alguns deles ainda não foram feitos da forma correta ou não estão 100% consolidados para que então a gente avance com segurança para um próximo. Acho que muita coisa está sendo feita, né, esse projeto mesmo. Os centros de referência, eles estão em todo o Brasil, mas as realidades, elas são completamente diferentes, né? O nosso país mesmo, ele tem extensão continental. Olha, vamos olhar para o nosso país e pensar que alguns estados são tamanhos de países da Europa. Exatamente. Então, assim, vamos parar para organizar, né? Às vezes, né, a gente fica pensando, né, é Brasil, Brasil, e se restringe a uma realidade muito própria, né? A um universo muito próprio. Mas não, o Brasil é uma variedade de cultura, uma variedade de coisas. Então, quando a gente volta para esse processo inclusivo, volta para essa responsabilidade dos pais, vou colocar a nossa realidade hoje, né? Aqui na nossa cidade, o transporte público, né? Ele funciona. Ele tem inúmeras questões ali. Eu acredito, né? Aquelas pessoas que fazem uso diário, parei de fazer uso diário, né, do transporte público, já tem algum tempinho. Só que por muito tempo eu fiz e me deslocava para a cidade inteira. E eu entendo, né, que o nosso sistema, ele funciona. E aí as pessoas, né, só para concluir minha linha de raciocínio, ele funciona em comparação às cidades de outros estados, a realidade de outros estados. Então, por que eu trouxe isso aqui agora? Porque quando você fala assim, nós pais, né, às vezes temos a nossa parcela de responsabilidade. Sim, mas essa responsabilidade, ela também precisa ser ponderada dentro desses aspectos. Uma das perguntas que eu faço na minha pesquisa é essa, né? Como que é o deslocamento para você, né, da sua casa até a atividade esportiva do seu filho? E muitos pais colocam, né, a pé, né? E aí você vai ver o endereço, onde é o centro de referência. E onde essa família se desloca, gente, é uma distância tremenda, né? E aí você tá ali com uma criança, com um adolescente com deficiência para fazer esse trajeto. E aí, quando a gente olha, né, para todas essas questões, todos esses aspectos relacionados às terapias, às organizações que essa família precisa fazer, né, para que essa criança possa participar dessas atividades, é uma gama de informações, é uma complexidade muito grande. Então, eu procuro nunca restringir, né, esse processo inclusivo, sendo somente, né, na perspectiva dos profissionais capacitados ou não, somente na perspectiva das mães, dos pais que estão, né, dessas famílias, vamos colocar assim, que estão se envolvendo nas atividades, somente, né, na dificuldade que é da deficiência A, B ou C. Não, eu acho que é uma complexidade, né, de fatores. Sabe aqueles cubos mágicos, assim? Eu particularmente gosto bastante.
E na minha cabeça é como se todas essas informações elas fossem, né, esse cubinho, que elas precisam se encaixar de forma, né, organizada e racional, para que então a gente possa tirar, né, um panorama e um raio-x. E ainda assim, esse raio-x, né, do processo inclusivo, seja ele por meio do esporte, que é a pauta de hoje, ou por meio de atividades, né, diversas, esses raios-x, esses panoramas, eles são muito particulares, né? Em cada estado, em cada situação, em cada condição social, porque isso também é um agravante e a gente precisa levar em consideração, já que a gente está falando, né, em um ecossistema muito maior do que somente a minha bolha. Então, eu acho que toda essa perspectiva faz muito sentido. Existe, claro que existe, mas eu queria saber isso em frequência, assim, de pessoas que desistem. Das atividades, Isso. você fala? Ah, sim, sempre. Temos sim. Tanto que para algumas, falo agora, né, das nossas atividades ali do centro de referência. Nós temos uma lista de espera. E essa lista ela roda, porque temos um número X de faltas, a gente abre vaga, né, para outras crianças. E aí a complexidade é diversa, assim, né? Os motivos são diversos, desculpa. Porque os motivos eles vão desde dificuldade, né, no trajeto, dificuldade de organizar os horários, a criança tem ficado muito cansada, dada outras terapias e organizações que ela faz. Então tem várias coisas ali que a gente vai sempre conversando, né? E isso é mais o volume, é mais um interesse das famílias ou das próprias crianças ou adolescentes? Do próprio deficiente. Do próprio deficiente. As crianças e adolescentes, elas conhecem o mundo que lhes são apresentados, né? Essa é a verdade. Então, se uma criança ela sempre foi apresentada ao mundo de forma autônoma, né, sempre foi encorajada a participar, a estar junto, tem crianças que chegam ali pra gente já arrasando nas atividades, assim, é a coisa mais linda. Nós temos um aluninho, eu depois posso até conversar com a mãe, mas vou ter que citá-lo, o Pablo. Ele é um querido, começou conosco no basquete em cadeira de rodas e recentemente começou, tem o quê? Não tem 6 meses, bem menos que isso, contando férias, tá? Assim, tô tentando lembrar o período dele de matrícula. Eu tenho uma memória até muito boa nesse conceito, então eu sempre decoro o nome da mãe, o nome da criança, normalmente eu decoro o CID e as modalidades que a criança participa conosco. Mas o Pablo, por exemplo, ele foi uma criança que certamente, né, foi sempre encorajada a estar trabalhando com autonomia. E aí ele chegou com a cadeira de rodas, ele é pequenininho, né? E aí a estrutura dele chegou com a cadeira de rodas, já tocando a cadeira, já deu um drift assim perto de mim e falou, tô pronto pra aula. Naquele momento, eu olhei aquilo e falei, gente, e era a primeira aula. E até que nós fizemos, né, a mãe dele ajudou no processo, nós medimos, fizemos uma adaptação na cadeira de rodas dele, porque a cadeira de rodas do jogo, ela é um pouquinho diferente, né, da prática esportiva do que a cadeira de uso diário. E aí a mãe dele foi atrás, fizemos o estofado, então, para que ele fique seguro, né, com o cinto ali certinho. E aí hoje ele toca a cadeira normal, né, a cadeira de jogo, né, em detrimento à cadeira que ele usa diariamente, né, o tamanho é maior, perdão. Só que ainda assim ele tem uma autonomia. Então, onde eu quero chegar, né? Para responder a sua pergunta, eu trouxe o exemplo dele. As crianças, elas conhecem o universo que lhes é apresentado. Então, essa criança, ela apresentou um extremo interesse em participar das atividades e não falta. Esses dias estava uma chuva. Ele fez aula de personal, porque tinha só o professor, os estagiários e ele. Porque todas as outras crianças faltaram, avisaram, né, no grupo, a gente pede para que isso aconteça. E vieram a faltar. Então, é toda uma construção ali dessa família que eu acredito que foi feito para que ele se sentisse capaz. Então, a partir, né, dos tipos de deficiência, a partir da visualização dos pais, né, sobre a questão esportiva, porque como você disse, Lilian, a gente, né, tentou colocar o Antônio em atividades coletivas e não era legal, e a gente ficava se perguntando, etc. E aí eu coloco para você assim, em algum momento, né, o esporte ele fez 100% parte da sua vida, ele foi algo vital? Então, não. Então, o esporte ele vai ser a partir do contexto daquela família, do quanto aquela família visualizar como importante. Né? Eu falo isso porque, por exemplo, eu tenho amigas, eu tenho até familiares, uma prima mesmo, que ela nunca foi do esporte, né?
Inclusive, eu tenho que agradecer a minha prima Luana, porque eu só fui para natação quando pequena por conta dela, porque ela tinha muito medo de água, e aí minha tia conversou com a minha mãe para me matricular. Eu e ela somos da mesma idade, para que nós fôssemos matriculadas na natação juntas, né? Porque minha tia sabia que eu sempre fui de correr, pular, brincar, me jogar e tudo mais. E aí ela falou, Silvana, né? Falou com a minha mãe, vou colocar a Arielle junto porque eu acho que assim a Luana vai se soltar um pouquinho. E aí o que acontece? Luana, obrigada, viu? Obrigada. Pelo seu medo. Porque daí o que aconteceu? Eu continuei na natação, a Lu ficou por só um período ali, porque nós fazíamos numa piscina pequena, e daí quando eu fui avançando, já fui para a piscina maior, acabou a perspectiva esportiva ali da Lu. Mas, por exemplo, ela hoje é uma mãe maravilhosa. Ela tem um bebê, o Bernardo, coisa mais linda. E o esporte, para ela, não é especial, não é algo, né, essencial, não falo nem especial. Mas eu tenho certeza que o filho dela vai ser extremamente, né, apresentado ao mundo com inúmeras perspectivas de vida, com autonomia, com outras questões, né? Hoje, esses tempos mesmo sendo um bebê, vi que ele está fazendo aula de música. Então, veja só que coisa maravilhosa. Não. Então, é muito bacana porque o esporte ele vai ser apresentado para as crianças, tendo ela deficiência ou não, a partir da perspectiva dos pais. Mas você falou uma coisa que é bem importante. Eu nunca pensei dessa forma, mas assim, eu sempre uso, mas eu nunca tinha refletido nisso pensando no esporte. Que, assim, esse reflexo, né, daquilo que a gente faz. Por que o Antônio tem uma vida social? Porque a gente trabalhou essa vida social dele. Mas por que o Antônio está em tudo quanto é lugar? Porque a gente foi criando espaços onde ele tivesse, de fato, pertencendo. E aí, assim, eu já vi pessoas, mas meu filho não vai, meu filho não faz, mas as pessoas também não fazem. Então, assim, como que eu quero que meu filho vá no cinema se eu nunca levei ele no cinema? Então eu retomo, né, o que eu falei aqui ainda há pouco. As crianças, elas conhecem o universo que lhes é apresentado, né, o mundo que lhes é apresentado. Então, eu não vejo, por exemplo, um filho meu, ainda não sou mãe, infelizmente, no futuro, acredito que sim, mas dentro da nossa organização, eu e meu marido, ele também adora esportes e tudo mais, eu não vejo um universo com que meu filho não esteja, né, eu tendo um filho, né, e eu coloco isso de uma forma bem tranquila, tendo um filho com deficiência ou não, em que o esporte não faça parte da vida dele. Mas é o que a gente está conversando. O esporte, para mim, tem essa fundamentação, assim, né? Tem esse espaço na minha vida. Agora, tem pessoas que não. E aí, eu vejo muito algumas pessoas com deficiência, né? Falando sobre inclusão e enxergando no esporte uma oportunidade, alguma coisa assim. Mas aí a gente sempre precisa visualizar dessa forma. É importante para você? O esporte ele é importante para você como ser humano? Se sim, vem conhecer. Se você, nunca pratiquei, mas eu tenho interesse, já é uma porta de entrada maravilhosa. Já é um começo. Agora, se você nunca se interessou, se não é uma coisa que te faz brilhar o olho, então a gente pode procurar, enquanto sociedade, uma outra perspectiva em que faça sentido para você. Né? Veja só, o Antônio não é um atleta, mas está ali no mestrado. Isso não é maravilhoso? Isso não é um engajamento social particularmente, assim, uma conquista, né, um direcionamento? Então, o esporte, ele também tem esse espaço, também tem esse brilho, desde que faça sentido. Eu acho que, assim, é o valor que cada coisa... Não, o valor que cada coisa tem, o quanto isso vai agregar na sua vida, seja ela para você utilizar isso na prática ou não, mas a título de que tudo aquilo que você aprende e que você... não é nem questão da visibilidade, mas... O crescimento nosso, ele é o dia a dia. Eu falo assim que eu estudei no banco da escola, fiz minha faculdade, minhas pós-graduação, mas eu aprendo todos os dias. E aí, assim, quando eu estou em casa e que nem eu ligo o podcast e eu vejo não, às vezes eu escuto eu falando, aí eu paro e penso assim, nossa, mas de onde eu tirei isso que eu estou falando? É claro que eu não sei onde isso está armazenado, mas isso vem para fora no momento. Então, quer dizer que você aprendeu aquilo que você ouviu, você está conseguindo reproduzir, e não que você o tempo inteiro tenha que saber que você sabe aquilo, mas isso flui, né? Porque a tua caixinha lá dentro está sendo alimentada
Desculpa, filho, pode Não, falar. é porque ela falou que eu, na questão do mestrado, mas eu também treino Muay Thai. No Olha caso, aí. eu tava no Muay Thai, Tava, só não, que tá ainda. é que agora tá um outro mestre dando aula pra gente, porque o nosso não tava conseguindo por um tempo. Daí tá sendo kickbox. Mas tá há um tempo já treinando, sim. Só que agora um pouco restrito as datas por causa do mestrado, que bate os Imagino. horários. Mas Mas Ajuda, eu falo assim que mantém em essa forma questão também, do Antônio tanto na cabeça quanto no corpo. e esse Aí, ó, viu? Maravilhoso. Mas agora deixa eu te perguntar, desde quando você tem essa concepção de é importante pra minha cabeça e é importante pro meu corpo? Bem, não vou dizer desde cedo, mas pelo menos desde a adolescência, em algum ponto eu já tinha isso. É aquele negócio, eu sempre tentava algum esporte, não dava certo, mas eu tentava. Na época do ensino na época da escola, teve, por exemplo, um esporte que eu tinha gostado bastante, tinha sido judô na época. Não consegui dar sequência um pouco depois, mas foi um que tinha me marcado bastante. E depois, com a pandemia e tudo mais, as coisas complicando para todo mundo, minha mãe falou, ou eu pago para você um psicólogo, ou você coloca você para treinar. Escolhi o segundo, daí no caso, né? Não, mas foi assim, justo. foi uma opção que a própria médica falou, Antônio, você precisa, até porque ele estava engordando, até porque eu falo que assim, o fato de você mudar, né, corpo, isso vai te deixando mais para baixo, ainda mais para uma pessoa que tem autoestima baixa. E você vai usando isso já, não, eu tô gorda, eu não sei o quê, você já usa isso como uma defesa. Não precisa nem falar que eu tô gorda, porque eu sei que eu tô. Né? Então, assim, vamos praticar um esporte, porque eu acho que assim, o esporte traz isso também. E naquele momento, eu acho que o esporte era mais adequado em todas as situações, tanto financeira como era unir o útil ao agradável. A gente precisava que fosse. E eu acho que assim, foi fantástico, porque fazem 3 anos já que você está treinando. É legal pensar sobre isso, mas eu não falo nem nessa questão estética, porque eu acho que isso é muito particular, né? E é até um ponto que talvez não seja, né, o nosso espaço de hoje e tudo mais. Mas é importante olhar para o esporte, né, para essa atividade física, no caso, como uma válvula de escape, né? E daí a gente volta para aquela premissa, né, que eu falei, que é o primeiro ponto ali, que o esporte ele tem essa possibilidade, né? Ele tem essa característica de transformação. E é maravilhoso. Deixa eu te perguntar uma coisa. De onde surge os atletas paralímpicos? Dessas que já vão entrando ou eles já entram adultos e começam a treinar? Ó, o esporte paralímpico no mundo, né, ele surgiu com o intuito ali de absorver os heróis pós-guerra, né, após a Segunda Guerra Mundial. Então, o basquete em cadeira de rodas mesmo é uma das primeiras modalidades datadas ali da sua criação, organização, institucionalização para a prática, porque esses heróis de guerra, né, eles vinham mutilados, vinham com determinadas sequelas, e o esporte ele surge dessa demanda, né, dessa organização. E aí a gente tem, né, uma evolução enquanto sociedade, todo um processo, e no nosso país, eu consigo colocar aqui para vocês, né, até porque faz parte desse movimento paralímpico, que nós entendemos que dentro, né, daqueles atletas que chegam no alto rendimento, que representam o nosso país, por muitos anos, né, foi verificado, até ali Rio 2016 mais ou menos, foi verificada que a incidência desses atletas, né, ela acontecia a partir da inserção enquanto adultos, né, seja porque não tiveram oportunidades, ou seja porque a deficiência veio depois também. Tiveram a deficiência adquirida. No contexto da deficiência adquirida, não tem o que a gente fazer, né? Então, a pessoa adquiriu algum tipo de deficiência, se insere no âmbito esportivo. Tenha ele, né, o direcionamento de alto rendimento ou somente de prática. Mas vamos parar para pensar naquelas crianças que nasceram, né? O nosso vice-presidente mesmo, hoje, o Johansson, ele nasceu, né, deficiência congênita, então, sem as mãos. E uma vez ele estava num ponto de ônibus, já enquanto adulto ali, já, se eu não me engano, ele já tinha passado ali dos seus 18 anos, nunca tinha praticado nada, mas uma mulher, né, uma professora, o conheceu e indicou, falou, você já pensou em ir para o atletismo e tudo mais? Ele foi medalhista. Ele teve inúmeros sucessos ali na sua carreira enquanto atleta e hoje ele está enquanto vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, né, até agora, 2024. Então, dentro dessa perspectiva, né, dessa visualização de crianças que nasceram, mas que não tinham essa inserção esportiva,
foi criado o projeto Centros de Referência Paralímpico. E aí lá em 2017, 2018, esse projeto foi sendo elaborado, tiveram algumas unidades polo, né, para o desenvolvimento desse projeto. Em 2018, o professor Décio trouxe, né, o então presidente, o Ivanildo Brandão, enfim, para fazer uma vistoria, para ver como que seriam essas atividades e tudo mais. E o professor Décio, que era aqui da Universidade Estadual de Maringá, ele veio a falecer no início de 2020. Ele nem pegou essa loucura toda que foi a pandemia, dia 11 de fevereiro. E ele trouxe, né, esse projeto para cá. Aqui em Maringá, nós somos um dos 5 primeiros centros de referência. Quantos existem hoje? Hoje, datados, assim, já em pleno funcionamento, nós já passamos de 30. Estamos em cerca de 40 centros de referência. Que legal. É porque daí tem alguns centros em implantação e tudo mais, tem as projeções, né, as perspectivas ali de projetos que, conforme os contratos vão sendo fechados, os profissionais, né, vão sendo direcionados pelos nossos coordenadores, enfim. Então, tem todo um processo a acontecer. Mas certamente ali já estamos próximo aos 40 centros. Então, esse projeto ele surge com esse intuito, com esse objetivo, né? Com a finalidade de fazer com que crianças tenham acesso às modalidades paralímpicas. Acesso a locais que sejam ali bem direcionados, a locais que sejam próprios para a sua prática, que tenham profissionais capacitados, e daí a gente tenta sanar todas essas questões, né? Na verdade, seria aquela criança que fez natação desde cedo e que adorou a natação e que vai ser um atleta, né? Vai participar de uma Olimpíada, né? Aqui ela tem essa possibilidade. No Paraná, onde mais que tem? No Paraná tem algumas cidades que ainda estão em implantação, mas por hora nós somos somente Maringá. Que coisa linda. Nossa cidade é pioneira. Nossa. Saiu uma nota bem recente de que outros centros aqui no nosso estado estão sendo implantados, mas ainda estão nesse processo de implantação que eu mencionei, né? Fecha-se o contrato, se organizam, né, os profissionais que vão trabalhar, e aí os projetos eles vão acontecendo. Quantas pessoas estão sendo atendidas? Aqui com a gente, nós já passamos das 112, 110, 120. Estamos e aí aí nesse momento que tem essa questão do abandonar e você chamar outra pessoa. Que tem. Isso, quando as famílias elas não dão continuidade, então a gente vai rodando, né, sempre esse direcionamento. E é legal pensar sobre isso também, que nós atendemos crianças, né, adolescentes com deficiências intelectuais, deficiências físicas e deficiências visuais. E o que acontece é que muitas vezes nós precisamos ter uma conversa bem clara com as mães, né, com as famílias que nos procuram, sobre classificação funcional. Uma vez que esse projeto ele é um projeto do Comitê Paralímpico Brasileiro, nós temos o direcionamento das classes funcionais eletivas. Então, o que seria isso, né? De uma forma bem simples. A classe funcional é que garante que numa prova de natação, por exemplo, uma criança com síndrome de Down não participe da mesma competição, né, da mesma prova ali, não faça essa disputa de medalha com uma criança que tenha amputação de membros superiores. Tá. Porque a criança com síndrome de Down tem os 4 membros, então não seria justo. Certo? Então a classe funcional ela vem para isso. E aí, todas as modalidades, tá? Não só na natação. E aí dentro disso, o autismo, né, como você falou, é algo recente, se a gente for parar para pensar. Não recente no sentido de descobertas e tudo mais, mas recente na organização mesmo, no número de diagnósticos, na possibilidade de fala, inserção e tudo mais. E aí no nosso centro de referência, né, nós atendemos crianças que tenham deficiências associadas. Então, por exemplo, a paralisia cerebral e o autismo, síndrome de Down e autismo, enfim, determinadas questões, porque entram nas classificações funcionais. Que seria a questão de você ter mais condições, no sentido de, numa prova com uma outra modalidade, você seria a pessoa que teria mais chance. Isso, porque o autismo, né, quando a gente olha, né, o transtorno do espectro autista, é uma coisa muito particular, né? Então, se o Antônio, ele falou, né, eu até tentava, mas eu era muito competitivo e não conseguia trabalhar em equipe. E aquelas crianças que nem conseguem tentar, que não suportam o toque, que não são adequadas à luminosidade, enfim, tudo tem questão sensorial. Tanta questão ali, são tantas situações associadas que não se tem uma classe funcional somente para esse tipo de deficiência. Para mim, assim,
é muito novo você falar isso. Eu acho que, assim, é uma boa reflexão para as pessoas até que não sabem como isso acontece. Eu acho que é importante a gente ter um olhar nesse sentido, porque, assim, eu acho que, assim, a gente, enquanto mães, principalmente, a gente é egoísta no sentido de, não, eu quero que meu filho vá, eu quero que meu filho faça, eu quero que meu filho faça o mestrado, né? Então, a gente meio que a gente quer o mundo. Claro. Né? E não está errado. O que a gente conseguir está de bom tamanho. Mas, assim, eu jamais pensaria nessa possibilidade, né? De que meu filho tem 2 braços, 2 pernas, tem força, a deficiência dele não incapacita ele de estar numa piscina nadando, mas ele competindo com uma pessoa que não tem um braço que seja, ele já está em vantagem. Né? Então, a classe acho que é funcional, importante. ela assegura essa segurança. Ela assegura essa justiça, né? Na competição, quando a gente olha para um pódio, quando a gente olha para uma disputa de medalha. Então, isso precisa acontecer. Eu acho que, assim, eu vou falar uma coisa que não é nem para ser polêmico, mas essa questão da questão do homem que hoje compete com a mulher, né, o trans que compete, e dessas pessoas que não aceitam, porque, assim, se for pensar em igualdade, né, desenvolvimento corporal, então, eu acho que, nossa, que bom que você falou sobre isso. Tá vendo? Que eu falo para você que eu aprendo todos os dias. Maravilhoso, porque você está disposta a... Desculpa. E no caso... Não, pode terminar de elogiar minha mãe, porque elogiar minha mãe é sempre bem-vindo também. Maravilhoso. Né? Não, eu ia comentar que, querendo ou não, eu, por exemplo, se eu fosse competir de forma... fosse algo de uma coisa competitiva mesmo, uma modalidade de esporte praticando de uma forma de trabalho mesmo, possivelmente eu iria para uma modalidade convencional, no caso, que eu não conseguiria me ver numa modalidade de PCD, algum esporte assim, porque eu não me vejo numa desvantagem em várias áreas, por exemplo. Isso. E é muito legal você estar falando isso, porque às vezes, né, quando a gente olha para as crianças que têm o autismo e crianças que têm a deficiência associada ou alguma outra questão, e é nítida a diferença, né? Como você mesmo falou, eu não me vejo, né, numa modalidade porque você tem força, você é rápido, se você pratica Muay Thai, certamente você tem, né, uma agilidade, né, de resposta ali. Até um tempo atrás estava meio gordo demais para isso. Não fale assim, não é dessa forma. Mas o que acontece é que daí a gente tem essa diferenciação, né, de crianças que fazem uso de cadeira de rodas, crianças que não, crianças que se utilizam, né, de próteses ou órteses para que tenham, né, o seu deslocamento diário, para crianças que caminham, para crianças... Enfim, então tem uma diferença, né, tem uma miscelânea de características ali que precisam ser levadas em consideração. Na verdade, assim, é ocupar os espaços que, de fato, eu pertenço àquele espaço, que nem... quando saiu o cartão do autismo, que era o cartão da pessoa com deficiência, a gente fez porque todo mundo fez, é uma garantia para algumas coisas. Mas o Antônio falou assim, mãe, eu não vou usar esse cartão para ir no cinema, para entrar de graça, ou para ter meia entrada. Tipo assim, eu não vou usar esse tipo de coisa. E eu acho legal isso, nesse sentido, porque assim, vamos usar para aquilo que de fato... para nós. Não vou tirar proveito de uma coisa, né? De uma então, forma assim, que, se abusada, ia deixar de ter. Só porque eu tenho direito, então eu vou fazer o uso desse direito. Eu acho que nem tudo nos pertence. E aí entra, né, pensando no que a gente estava conversando, na questão social disso, né? De que tem pessoas que elas precisam desse cartão para que possam ter acesso a esse tipo de cultura, né? E talvez a gente usando, a gente esteja tirando, que nem o Antônio... participar de uma modalidade dessa, ele está tirando de um outro que seria muito mais, não é vantajoso, mas assim... Teria um benefício maior. Teria um benefício muito maior. E aproveitar de estar e pertencer a esse espaço de uma forma muito, muito maior e com um objetivo muito maior do que ele estando num... Então entra muito nessa perspectiva, né? Fazer o uso daquilo que lhe cabe, né? Daquilo que lhe convém, mas que é importante saber, né, que esse não é um direito conquistado para nada, né? Não é porque nós teríamos essa condição de estar pagando pelo cinema,
Porque tem Por que pessoas que se utilizam porque precisam Sim. e que teriam, né, essa experiência que talvez a não partir fosse, dessa possibilidade. né? Talvez não fossem por conta disso. Mas que nem... Mas é aquela mesma coisa. Eu nem gosto de cinema, né? Né? Mas assim, como é de graça, eu vou. Não. É, Né? Ó, tá tendo uma festa e o chopp é de graça. Eu não bebo, mas eu vou lá, já que é de graça, eu vou lá e vou tomar. Não, né? Então, assim, é aquilo que de fato vai fazer a diferença. Eu acho que vai ter que vir para somar, né? Nossa, o tempo, falei para você. Passa rapidinho. Passa, né, gente? Eu nem tava comentando porque começou o contador um pouco antes, daí eu fiquei, vamos deixar passar um pouquinho pra garantir uma horinha de conteúdo. Mas passa rápido, a gente vai falando. Nossa, você vai ver só, nós vamos gravar de novo, você vai ver só. Eu fico à disposição. Temos que voltar já a chamar o pessoal que já veio, né? Ó, já faz Verdade. 1 ano e 2 meses. Gente, parabéns Aí, por ó. esse projeto que vocês tiraram do papel, viu? Não podemos, É muito não podemos significativo parar. esse Então, assim, espaço. Uningá, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Eu acho que é rico demais a gente poder trazer. Eu falo assim, se eu saio daqui rica de conhecimento, e eu falo assim, que tudo que eu escuto aqui, de fato, é como se a gente, de fato, né? Não vou falar uma piada, mas assim, a gente estivesse numa universidade aprendendo. E nós estamos numa universidade, até mais. né? Não, mas nós estamos Sim. na universidade, estamos aprendendo. Então, assim, a dica é que todo mundo que possa assistir, possa tirar proveito disso de forma grandiosa mesmo. Porque eu acho que o que a gente fala aqui, nós estamos falando não estamos falando só da ciência, nós estamos falando de fatos, né? Então, quando a gente fala de fato, a gente está trazendo o conhecimento científico para a prática e poder explicar isso. Então, assim, muito bom você ter vindo. Gostaria que você tivesse alguma fala final, alguma coisa para compartilhar antes da gente encerrar. Bom, primeiro, mais uma vez, agradecer o espaço aqui, né, de fala e dizer que eu acredito muito no processo de comunicação assertiva. Né, eu acredito muito nessa potência que é quando a gente se comunica, quando a gente fala, quando a gente coloca, né, para o outro, para o universo paralelo que está na nossa frente, a nossa perspectiva, mas no sentido mesmo de agregar, de somar, Sim, de somar. de crescer. E acreditando nesse processo, né, isso vem muito ao encontro da minha formação, do que eu venho fazendo, né, profissionalmente. E essa comunicação, esses espaços que a gente tem para falar sobre inclusão, para falar sobre deficiência, para trazer informações sobre, eu acho isso tudo muito rico. Então, eu sou muito grata pelo convite e fico à disposição sempre, né, que nós tivermos essas possibilidades de fala. Você sabe que você faz parte da nossa rede de apoio, então... Mas isso já faz tempo. Né? Fico Mas feliz aí por fica uma... Ó, vou dar um recado, Luana, obrigada, tá? Por tudo que você fez pela sua prima, tá? Gratidão, tá? Porque hoje ela faz um trabalho maravilhoso e com certeza Moldou a vida todo mundo dela. que tá na Verdade. família deve adorar esportes, né? Sim, vou mandar para ela, vou falar, valeu, Lu. Mas é isso, gente. Muito obrigado por tudo. Desejo a vocês um bom mês que está passando agora. Desejo que possam continuar aqui junto com a gente, acompanhando, seguindo, compartilhando com seus amigos, para que mais pessoas possam conhecer esse incrível projeto que já tem mais de 1 ano de trabalho. Novamente, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Meninos, obrigada.